Alice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós daremos início à terceira fase do livro O Verdadeiro Amor. Mas antes, já peço que você deixe seu apoio ao canal, curtindo, comentando, compartilhando. E se você gostou do canal e ainda não é inscrito, se inscreva. Isso tudo não custa nada para vocês e para mim significa muito. Faz com que o YouTube indique o canal para mais pessoas e faz com que esse conhecimento vá mais longe, certo? Também estou deixando o meu Instagram aqui na tela, caso você queira me seguir ou me deixar algum recado, eu também terei o máximo prazer em responder vocês, certo? Então, vamos para o primeiro capítulo da terceira fase. A reconciliação. Pablo e Gatiúcha despertam da regressão se sentindo fracos pelo longo período em que eles ficaram no processo de regressão. O mentor Misael, que os acompanhou durante todo o processo, pede para que os dois sejam encaminhados para o lar espiritual para que se recuperem energeticamente. Meus irmãos, vocês dois tiveram um desgaste energético muito grande, mas dentro do que nós prevíamos. Agora, vocês vão se recolher para se recuperarem e depois nós iremos conversar sobre tudo o que viram. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. Agora não, irmão Pablo. Primeiro você precisa se recuperar energeticamente. Depois teremos tempo necessário para responder as perguntas e sei que elas não serão poucas. Sem questionar, os dois são conduzidos pela equipe médica espiritual para um lar onde ficarão em repouso por um período até que se recuperem energeticamente. No plano inferior, onde se encontram Júlia e Juliano, a situação deles se agrava cada vez mais. Juliano está cada vez mais forte com energias negativas e Júlia continua escrava dele, deixando ser sugadas suas energias. Mesmo sabendo que se tornou escrava de Juliano, ela tenta às vezes conversar com ele, mostrando um lado oposto ao que ele segue. Mas ele está obcecado pela maldade e só pensa em se vingar de Pablo e Gatiúcha, sem motivos claros, pois nem ele mesmo consegue explicar os motivos de tanto ódio. Todas as vezes que o grupo de resgate desce ao nível deles para resgatar os irmãos já merecedores da ascensão, Júlia fica observando à distância, esperando um dia poder ser resgatada por eles e ser conduzida para um plano superior. Juliano às vezes sai do umbral e vai até o plano material, onde se fortalece, sugando as energias das pessoas aleatoriamente, não percebendo que também está se tornando um escravo dos membros mais fortes e com mais maldades, e que só pensam em prejudicar os outros. Júlia, apesar de ser escrava de Juliano, tem um sentimento bom em relação a ele. Ela sabe que pode ter chance de ser resgatada e que pode ajudar a Juliano, e sabe que não conseguiria isso sozinha, e não conseguirá isso com o nível de energia que se encontra hoje. Muitas vezes ela foi obrigada a ir ao plano material com a obrigação de prejudicar as pessoas, as envolvendo em energias negativas. Nas últimas vezes, ela negou de fazer isso e foi castigada, sendo mantida acorrentada e queimada como castigo. Mesmo sofrendo, prefere continuar se recusando a prejudicar as pessoas da matéria, e essa atitude será fundamental para ela no futuro. Mesmo estando num plano tão baixo, os guardiões observam o comportamento dela e de Juliano, e sempre que os guardiões retornam da missão de resgate, passa aos mentores espirituais as informações sobre o comportamento deles. Pablo e Gatiúcha, já recuperados do processo de regressão que passaram, são chamados por Misael para conversar com os dois. Cheios de dúvidas, vão logo que são convocados. Como estão, meus irmãos? Se sentem melhor? Estamos melhor sim, respondeu Gatiúcha. Mas estamos confusos com alguns assuntos que não conseguimos entender. É natural que ficasse. Aliás,
Já esperávamos que vocês voltassem confusos e cheios de perguntas. Eu os chamei aqui justamente para responder as perguntas de vocês e orientá-los no que for preciso. Tudo aquilo que assistimos, nós passamos em nossa última encarnação? Sim, minha irmã. Devido ao que passaram quando desencarnaram da última vez, ao passarem para o processo de encarnar, foi apagado da lembrança todo o passado, tanto de vocês como dos outros 2 irmãos. Isso é comum? Apenas em algumas situações, e vocês se enquadram nessa situação. Pelo que entendi, Juliano tinha raiva de mim, devido eu ter tirado Catiúcha dele em outra vida, disse Pablo. Quando ele foi resgatado, e mesmo um pouco antes, ele havia aceitado e entendido que o que fizeram foi por amor. Perdoou vocês por terem traído ele quando decidiram fugir e não conversar com ele, o que acarretou em tudo aquilo. E por que reencarnou como meu irmão e tentou nos prejudicar? Após o resgate, vocês 4 ficaram muito tempo trabalhando juntos, os 4 em harmonia. Quando vocês manifestaram que queriam reencarnar para poder viver de forma carnal o amor de vocês que foi interrompido, Juliano acabou por manifestar ciúmes, que até aquele momento nunca mais havia se manifestado. Mesmo Júlia e ele sendo muito ligados por um amor já de vidas muito anteriores. O amor de vocês é mais forte e Juliano não queria permitir. Tentou impedir que fossem separados para a reencarnação. Tivemos que adormecê-lo, para que vocês tivessem paz, e ele não regredisse energeticamente e perdesse toda a luz que havia adquirido. E Júlia, por que não interviu? Catiúcha, Júlia tentou de tudo, até mesmo se propôs a reencarnar e viverem juntos na matéria, mas ele ficou irredutível. Não era por amor que passou a ter este comportamento. Foi por vingança. Ele queria apenas impedir que ficassem juntos novamente. Mas, irmão Misael, o que aconteceu no final? Juliano reencarnou e tentou nos prejudicar de várias formas. Meu irmão, o espírito de Juliano aceitou o resgate e cumpriu muito bem todas as tarefas e obrigações a ele designado. Como falei, vocês 4 trabalharam muito bem juntos. Como vocês nunca se afastaram, nunca despertou nele este ciúme por vingança. Ele, na realidade, achou injusto vocês ficarem juntos novamente e ele não ter o direito de atrapalhar a união de vocês. Então, decidimos que Júlia também encarnaria para cuidar de Juliano, quando este fosse maior. Todo esse processo foi feito com ele adormecido. Quando ele despertou, Catiúcha estava reencarnando. Ele falou que queria reencarnar, mas queria ter o amor de Catiúcha. Acreditamos que ele, reencarnando como irmão, não iria interferir e aceitaria o amor de Catiúcha. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Ele reencarnou com muito ódio durante a gestação, sugando toda a energia possível da geradora. Por isso minha mãe quase desencarnou durante a gestação de Juliano? Foi sim. Inclusive foi muito difícil conseguir manter a sua mãe no plano material. Ela ficou tão debilitada que chegou a mudar uma parte da história. Por isso o reencontro de vocês teve de ser adiado. Mas por que ele sugava energia dentro do ventre? Qual era o objetivo dele? Na realidade, ele tentou fragilizar ela para que ela desencarnasse no parto, acreditando que assim Catiúcha iria dar atenção apenas para ele. Mas aquela irmã, que foi a genitora de vocês 2, sempre foi um espírito muito forte e estava muito bem amparada por todos nós para poder suportar todo aquele desgaste espiritual. Mas e a Júlia? Ela também tentou nos separar. Como os 2 são muito ligados espiritualmente, ela acabou por se deixar ser dominada por Juliano, mesmo ela tendo reencarnado um período antes para ser mais adulta e responsável que o Juliano. Isso acabou prejudicando o desenvolvimento dos 2,
provocando uma regressão de energia e vibração, a ponto que tudo que Giuliano pensava em fazer para prejudicá-los, ela o ajudava. Ela, na verdade, nunca teve interesse pelo Pablo, mas sabia que, provocando a vocês dois, ela estaria alimentando o ego do Giuliano. Tudo isso somente na forma espiritual, porque materialmente ela sabia que o que estava fazendo estava errado, mas ela não conseguia ter controle da situação. E agora, como está a situação deles? Pablo, assim que ocorreu o desencarne de vocês, a consciência de Giulia entendeu os erros que cometeu, mas, de certa forma, ela era responsável por não permitir que Giuliano tivesse o comportamento que teve, e isso pesou contra ela. Mesmo ela se arrependendo do que fez, ela poderia até ser resgatada de alguma forma, mas dois fatores a prendem no umbral. O primeiro é que ela não quer sair de lá sem o Giuliano. Ela não quer abandonar ele naquelas condições. O segundo, ela somente aceita ser resgatada como prova que vocês dois a perdoaram. Além disso, existe também uma dívida espiritual nossa com ela pelo resgate anterior? Indagou Pablo. O fato dela ter resgatado vocês não cria uma dívida espiritual, porque vocês foram resgatados pela mudança que tiveram e pelo merecimento. Mesmo ela tendo ajudado, isso faz parte da missão dos grupos de resgate, mas ela fica esperando de vocês uma resposta com relação a terem perdoado, e o resgate poderia ser uma resposta. Mas nós não temos mágoa dela. Ela fez sim muita coisa tentando prejudicar nós dois, mas eu e Pablo ficamos juntos o tempo todo. Mas se ela tivesse cumprido com a missão dela, junto de Giuliano, a vida de vocês quatro teria sido muito diferente nesta última encarnação. Irmão Misael, da nossa parte, nós perdoamos a Júlia, e se for preciso que façamos algo para ajudá-la, e for permitido, iremos fazer. Faremos sem remorso, e faremos com amor. Eu sei disso, Gatiuxa, e precisava ouvir isso de vocês. Durante todo esse período em que estavam trabalhando no plano espiritual, ao mesmo tempo, estavam sendo preparados para iniciarem os trabalhos de resgate. Só não enviamos vocês em missões anteriores, porque Giulia também precisava passar um período no umbral para refletir sobre seus atos e ter certeza de querer e merecer ser resgatada. E quanto a Giuliano? Este irmão terá de ser tocado em seu âmago. O resgate dele será mais complicado, pois ele criou uma revolta no interior dele, muito maior que da vez anterior. Ele terá de ser uma segunda etapa. A princípio, terá de ser feito o resgate da Giulia. O irmão Giuliano também dependerá dele querer. Quando foi enviado para o umbral, seria para pensar em suas ações e se arrepender do que fez. Ao contrário disso, ele ficou com muita revolta interior e passou, inclusive, a prejudicar alguns irmãos da matéria, chegando a ser acorrentado e aprisionado algumas vezes pelos irmãos de luz para ser afastado dos irmãos encarnados. E como poderemos tocar no âmago dele a ponto de querer ser resgatado? Isso somente o tempo irá nos mostrar. Além disso, não podemos esquecer que da última vez ele foi resgatado e até fez um bonito trabalho, mas no final não aceitou as condições de vocês ficarem juntos. Além do mais, existe o livre-arbítrio que ele tem de escolher. Então existe o risco dele não ser resgatado? Questionou Gatiuxa. Infelizmente sim, e isso não depende tanto de nós, somente dele. Gatiuxa ficou pensativa, pois queria ajudar a Giuliano. Gostaria que ele tivesse uma nova oportunidade. Sabe que não pode interferir nas decisões supremas, e mesmo assim quer encontrar uma solução para ele. Meus irmãos, vocês serão preparados para acessar, através do portal, o estágio onde Giulia se encontra. É imprescindível que nenhum sentimento atrapalhe esse trabalho de resgate, pois lá tem muitas armadilhas.
não podem se deixar levar pelas emoções e por eles ser aprisionados, pois isso prejudicaria todo um trabalho iniciado. Estamos cientes disso, irmão Misael. Quando eu e Gatiúcha faremos a diligência até a Júlia? Em instantes, mas precisam saber que não poderão trazer a Júlia de imediato. Ela primeiro precisa ser desvinculada de Juliano para ser resgatada, e depois veremos o que poderá ser feito por ele. Não teremos nenhum contato com a Júlia? Indagou Gatiúcha. Sim, terão a oportunidade de conversar com ela sobre os sentimentos de vocês em relação a ela e mostrar que o resgate dela poderá acontecer quando ela aceitar vir sem Juliano. A partir daí, ela tem o livre-arbítrio para decidir o que quer fazer e deverá ser respeitado. Pablo e Gatiúcha são levados para uma ala onde serão preparados para atravessar o portal. Os guardiões passam as instruções para todo o grupo e entregam a cada um as capas que devem utilizar. Essa diligência é formada por um grande grupo de resgate. Como Júlia está menos impregnada com as energias negativas, Pablo e Gatiúcha terão a oportunidade de conversar com ela em um plano isolado. Essa permissão somente foi concedida porque Júlia tem um interior puro e está presa ali por não querer abandonar o Juliano. Ao chegarem a esse plano neutro, um grupo de guardiões ficou de guarda fazendo a proteção dos dois, enquanto Júlia foi trazida por 2 guardiões. Mesmo usando a capa com capuz onde esconde o rosto, Júlia reconhece Pablo e Gatiúcha, e ela se emociona ao vê-los. Como está, Júlia? Nós viemos aqui para conversar com você, disse Gatiúcha. Eu estou lutando para me manter menos agredida. Aqui a convivência é muito difícil. Nós sabemos como funcionam as coisas por aqui, mas queremos saber como está você e o Juliano. Ele está muito revoltado. Na realidade, ele não aceita que vocês dois fiquem sempre unidos. Deve ser reflexos de outros tempos, mas isso ele terá de entender e aceitar. Inclusive, eu estou disposta a romper este vínculo que tenho com ele para poder seguir minha evolução. Eu não posso ficar presa a ele se ele só pensa em regredir. E você não gostaria mais de ajudá-lo a sair dessa situação? Pablo, eu até posso ajudá-lo e acredito que eu devo fazer isso, mas independente disso, vou querer romper o vínculo com ele. E o que aprende a ele ainda? Questionou Pablo. A culpa por não ter feito o correto ao lado dele. Por isso, independente do que eu decidi, vou ainda tentar ajudá-lo. Mas para isso, eu preciso me fortalecer. Eu sei que errei durante a nossa última passagem. Quando eu cheguei aqui, não entendi o porquê. Mas comecei a refletir e percebi os meus erros e quero aproveitar a presença de vocês para pedir perdão por não ter controlado Juliano como eu deveria ter feito. Sei que isso acabou provocando a interrupção do que seria a vida juntos de vocês dois. Eu me deixei levar pela emoção e pelas vontades de Juliano, mesmo sendo de forma inconsciente. Eu não podia ter deixado isso acontecer. Pablo e Gatiúcha juntos emanam um facho de luz em direção a Júlia, em cor prata. Júlia, nós a perdoamos de suas atitudes. Nunca tivemos mágoas do que ocorreu. Pode ficar em paz em relação a isso. Não julgamos ninguém. Apenas vivemos as nossas escolhas. Eu e o Pablo seguiremos sempre lado a lado. Se precisar de nossa ajuda, tenha certeza de que o que for dentro do permitido, iremos fazer. Júlia se emociona bastante ao ouvir as palavras de Gatiúcha, e ao mesmo instante, Júlia se desprende de parte das energias negativas que a mantém no umbral, e seu campo energético fica menos denso. Obrigada, meus amigos, por me conceder o perdão. Isso é muito importante para mim. Esse assunto me prendia bastante aqui, por não saber o que vocês sentiam com relação a este assunto.
Agora já me sinto mais forte, até mesmo para ajudar o Giuliano. Ficamos felizes em ouvir isso. Sabemos o quanto isso é importante para você e para ajudar em sua evolução. Mas agora nós precisamos ir. Teremos outras oportunidades para conversar em breve. Até breve, meus amigos. O grupo retorna pelo portal com alguns irmãos resgatados. Pablo e Gatiúcha voltam satisfeitos com a conversa que tiveram com a Giulia e com a certeza que irão conseguir resgatar Giuliano com o tempo. Giulia será de uma ajuda muito importante para eles nessa missão. Giulia, por sua vez, se sente aliviada. Parece ter tirado um peso enorme de cima dela. Ouvir o perdão de Pablo e Gatiúcha para ela era de suma importância. Ao retornar, Giulia percebeu que estava um nível acima de Giuliano. Ele estranhou ela não estar no mesmo nível que ele, e ele não conseguir ir até o mesmo nível que ela está. Ele, por muitas vezes, sugava as energias dela para se fortalecer, mas percebeu que não iria mais conseguir sugar as energias dela. Ele ficou curioso com o que havia acontecido e ficou observando Giulia. Por um período, isso fez bem a ele. Como ele ficava observando-a, fez com que ele se desligasse um pouco das intenções de prejudicar as pessoas. Giuliano pede para um dos guardiões, que mantém separados os níveis do umbral, que queria conversar com a Giulia, mas é informado que terá de aguardar para quando ela puder falar com ele. Devido aos níveis serem diferentes, o acesso não é permitido e nem sempre é permitida a comunicação, justamente por questão energética, para evitar de serem sugados e aprisionados por seres inferiores. Mas a curiosidade de Giuliano em querer entender o que aconteceu com Giulia foi tanta que procurou saber com os membros que comandam e designam as tarefas o que poderia ter acontecido com a Giulia. Foi quando um deles o informou que, ao receber o perdão que tanto ela buscava de Pablo e Gatiúcha, instantaneamente ela havia se livrado da energia mais densa que a aprendia naquele nível, e com isso ela estava próxima, inclusive, de ser levada para um nível mais superior, e que o resgate seria uma passagem muito próximo para ela, e se isso acontecer, dificilmente ele irá vê-la novamente, e não tem mais acesso para mantê-la como sua escrava energética. Então, o que estou ganhando aqui? Somente sugando as energias e atrapalhando a vida dos outros, se não tem evolução alguma. Você não está aqui para ganhar evolução ou força. Você está aqui porque algo lhe prende aqui e isso você tem de descobrir dentro de você sozinho. Enquanto não descobrir e aceitar os motivos, não será consentido a permissão nem mesmo para conversar com a Giulia. Mas por que eu não poderei nem mesmo conversar com ela? Porque os níveis são muito diferentes e temos regras que têm de ser respeitadas e seguidas. Giuliano ficou pensativo, querendo entender tudo isso que está acontecendo com ele e Giulia. Ele tinha ciência que onde ele está era alguns níveis abaixo do nível da luz, mas nunca imaginou que estava tão abaixo. Giulia foi informada que Giuliano a procurou e foi recomendada não conversar com ele por um período, pois na curiosidade apenas ele não iria aprender nada e o objetivo naquele instante era de levá-la ao mesmo nível dele. À distância, ela o observa e vê sinais de melhoras no comportamento dele. Já não aceita fazer algumas tarefas designadas. Ele é castigado por isso e aceita o castigo por não prejudicar mais os outros. Giulia enxerga isso de uma forma boa, pois sabe que se o Giuliano está fazendo isso é porque tem intenção de se redimir. No plano mais elevado, Pablo e Gatiúcha recebem notícias sobre Giulia e Giuliano. Eles ficam muito contentes em saber que ambos estão tendo progresso em se despreenderem das maldades e energias que os prendem lá. Gatiúcha questiona o irmão Misael. Meu irmão, se Giulia precisava de nosso perdão para se desprender do campo energético para ser resgatada,
Qual o motivo de ela ainda ser mantida lá, de alguma forma, próximo a Juliano? Vocês manifestaram que querem ajudar a evolução dos dois irmãos que lá estão. Julia estava mais pura de energia. O que aprendia lá era a falta de receber o perdão de vocês. Mas para acordar o Juliano e mostrar para ele que está errado, mantivemos Julia ainda no umbral, mesmo que em nível diferente. Assim, isso poderá fazer com que ele reflita sobre o que o prende lá, e se ele quiser se desligar deste campo energético que o prende naquele nível, será a única chance que terão para ajudá-lo, pois como ele estava com energia muito densa, seria impossível de se aproximarem dele, até mesmo para tentar qualquer tipo de diálogo. E pelas informações que recebemos, é justamente o que está acontecendo. Parece que ele está despertando para uma realidade que ele não via. Acha que será necessário irmos até a Júlia e conversarmos com ela? Não, minha irmã. Ela está consciente dos motivos que a mantêm lá. Como ela mesma disse, ela quer ajudá-lo. Quanto a romper o vínculo, isso será uma outra etapa. Não podemos esquecer que existem karmas a serem resgatados. E se o Juliano mesmo, se livrando das energias densas, não aceitar mudar de nível? Traremos a Julia, se assim ela quiser, e Juliano ficará o tempo que ele achar que deve ficar. Nós não podemos obrigar ninguém a aceitar a mudar de nível. Existem muitos exemplos de irmãos que atingiram uma evolução, mas preferem ficar naquele local efetuando seus trabalhos. Gatiuxa aceitou as informações. Não era isso que ela esperava ouvir. Ela queria mesmo era poder resgatar o Juliano. Pablo procura confortá-la. Gatiuxa, eu sei o quanto para você é importante resgatar o Juliano e trazê-lo até nós. Não podemos apressar as etapas necessárias para o aprendizado e evolução dele. Ele precisa acordar sozinho, e mesmo que ele acorde, também precisa querer vir para cá. A Júlia ainda está lá, e isso é sinal que ainda temos chance de conseguir o objetivo, que é de trazer os dois. E se ele se revoltar e regredir? Não vamos pensar assim. Se ela está lá, existe sim a oportunidade dele se redimir vendo a evolução dela. E fomos informados que ele está mudando. As notícias que estamos recebendo são promissoras. Vamos aguardar um pouco mais e ver como ele vai reagir. E se ele não melhorar? A escolha será dele. Ele e todos nós temos o livre-arbítrio. Não podemos interferir no que ele decidir para ele. Vamos manter a nossa fé e nossas orações, que com certeza irá nos ajudar e a eles também. O livre-arbítrio é dele. Você tem razão. Pablo e Gatiuxa seguem com os trabalhos no plano espiritual. Já Júlia enfrenta o assédio de Juliano. Ele não consegue entender o porquê, de repente, ela melhorou o seu nível vibratório, mesmo estando no umbral. Ele tenta, às vezes, atrair ela até ele, como sempre fez para sugar suas energias, e percebe que isso não é mais possível. O mais interessante para ele é que ela não cede mais às suas investidas para atraí-la. Júlia consegue se manter à distância de Juliano. Ela sabe que ele tem muitas armadilhas para atrair os menos conscientes de suas intenções. O tempo vai passando e Juliano fica observando que todos que estão no mesmo nível de Júlia já passaram em algum momento pelo mesmo nível que ele está, e alguns vieram de níveis inferior ao dele. Isso tem feito ele refletir sobre o seu comportamento e atitude. O mais importante é que o objetivo de fazê-lo pensar foi atingido, e isso já é uma grande evolução. Juliano se afastou do grupo que andava e está mais solitário. Percebeu que não era forte como imaginava, e sim que era ousado, e busca entender o porquê ele está ali. E como ele está sozinho, consegue refletir sem ser interferido pelos outros membros que ali estão. Ele começa a perceber e reconhece os erros que cometeu no plano material,
e reconheceu que não tinha o direito de tentar intervir nas vidas de Pablo e Gatiuxa, que não poderia ter induzido a Júlia a fazer as maldades que fez, e a levou a ir para o umbral junto com ele, e que ela não era merecedora de estar ali. Tudo isso aconteceu em um período longo. Conforme Juliano foi reconhecendo os erros cometidos, menos densa foi ficando a sua energia, a ponto de ser elevado para o mesmo nível de Júlia. Mesmo ele sendo elevado de nível, não quer dizer que possa ser resgatado para os estágios de luz, pois ele prejudicou muita gente enquanto esteve no nível mais baixo. Mesmo assim, ele está consciente de seus erros. E Júlia, por sua vez, se sentiu satisfeita com a evolução que Juliano adquiriu, e após a permissão, o procurou para conversar. Como está se sentindo, Juliano? Bem melhor, mais leve. Eu antes achava que me sentia forte, e sempre que eu praticava uma maldade contra alguém, acreditava que era o certo, mesmo quando era acorrentado e trazido de volta. Você se sentia mais fraco? Me sentia assim, mas quando me livrava das correntes de fogo, eu sugava as energias dos outros que por perto estavam. Inclusive, muitas vezes eu sugava as suas energias. Eu não acreditava que assim eu estaria prejudicando você e nem os outros. Quero aproveitar a oportunidade de estarmos conversando para lhe pedir perdão pelos inúmeros erros que cometi e a induzi a cometer na matéria, o que a fez ficar neste lugar. Não precisa me pedir perdão, Juliano. Eu me mantive nas condições que estava porque eu queria ficar ao seu lado, mesmo consciente que você estava fazendo tudo errado. Eu quis ficar ali, me submetendo a tudo aquilo, porque eu tinha um forte sentimento por você. Eu tinha ciência que tudo aquilo estava errado e do que fiz para merecer estar ali. Eu achei que deveríamos passar pela penitência juntos, se assim podemos chamar, pois se erramos juntos, tínhamos de pagar tudo da forma igual. Só nunca imaginei que iria aflorar em você tanto ódio, tanta energia que poderia ser usada de forma boa até para nos fortalecer, e você fez simplesmente o contrário. Eu me sentia com muita raiva do Pablo e da Gatiuxa. Não conseguia me conformar que eles iriam ficar juntos até depois do desencarne. Mas eles estão juntos, nunca se abandonaram, nem mesmo quando tiveram sua passagem por aqui. Eles estão sempre juntos, trabalhando, evoluindo, aprendendo e ensinando. O que eu sentia quando cheguei aqui era mais forte do que eu, me dominou. Não tive controle no começo. Depois eu passei a gostar da energia em que eu estava e me sentia forte com aquilo tudo. Na realidade, uma falsa força que precisava vampirizar os outros para se sentir forte aqui. É verdade. Eu acreditava que iria ter força e que tinha força para dominar a todos. Na realidade, estava em condições muito baixas, sem a menor condição de fazer nada a não ser o escravo dos mais fortes. E deve aproveitar este aprendizado para fazer algo que realmente seja correto. E como fazer isso aqui? Mesmo estando aqui, nós podemos aprender não somente com os nossos erros, mas se interessando por algo real e começar a ajudar quem precisa da nossa energia. Isso você vai entender depois. Obrigado pela conversa. Eu precisava saber que realmente ainda está comigo. Quanto a isso, nós iremos conversar em outra oportunidade. No plano mais elevado, Pablo e Gatiuxa recebem a notícia que Juliano está se redimindo e evoluindo. Já subiu um nível e já está junto de Júlia. Os dois comemoram muito, por de alguma forma conseguirem o seu objetivo, que era de fazê-lo se redimir e evoluir. Irmão Misael, logo poderemos resgatá-los e trazê-los até nós? Não, minha irmã. Esta foi uma etapa vencida. Isso não quer dizer que eles podem sair de onde estão. Como assim, irmão Misael? Eu não entendi. Quando a Júlia optou por acompanhar Juliano até que pudesse ser resgatado,
Ela foi obrigada pelos espíritos mais inferiores a fazer coisas que energeticamente prejudicou muitas pessoas da matéria. Agora, o fato dele redimir não isenta ela do que fez, pois todos nós somos responsáveis pelos nossos atos e atitudes. O desejo dela de se desvincular de Giuliano irá provocar nele um sentimento de perda, e isso é justamente o que ele não quer, e poderá até tentar alterar o campo energético para que ela possa trazê-lo logo para cá. Quanto a Giuliano, a situação é muito mais complicada. Ele alterou seu nível energético de um instante para o outro e prejudicou muita gente. Contrário de Giulia, que foi por vontade própria. Mesmo ele conseguindo se elevar o nível, não quer dizer que está puro de sentimento e que não tem ódio entre eles. Então o que irá acontecer com Giuliano? Questionou Pablo. Giuliano passará por um período de transição. Mesmo em níveis mais inferiores, podemos ajudar as pessoas. Aliás, dependendo do tipo de energia que atormenta um irmão encarnado, somente os irmãos de níveis inferiores têm a energia compatível para poder ajudar. E somente após este período de transição e conquistar uma evolução é que o Giuliano poderá escolher entre ficar onde está ou subir até nós. Então quer dizer que ele poderá ficar lá eternamente? Meu irmão, o fato de estarmos aqui não significa que somos superiores. Todos temos força energética igual. Depende apenas da intenção e da doação em que é empregada nossas energias para ajudar os que necessitam da nossa orientação e ajuda. Assim como a água purifica e cura, ela pode matar se usada de forma errada. Assim como o fogo destrói e mata, se bem dosado, ele pode curar. Então precisamos um do outro para ajudar a todos. Exatamente, Pablo. Dependendo do socorro que tivermos de fazer a algum irmão encarnado, precisamos das forças energéticas dos irmãos que vivem nos níveis mais baixos, que são chamados de Exu. Dependendo do caso que eles vão ajudar, precisam das nossas energias para ajudar a levantar o irmão. Não fisicamente, mas emocionalmente. E quanto a Giulia? Gatiuxa, a Giulia terá de ficar um período com o Giuliano, e dependendo de como ela evoluir, poderá escolher. Isso deverá acontecer em breve. A energia dela é mais branda e pura, e o fato de não querer mais vínculos com Giuliano dependerá somente deles. Eles precisam se acertar neste ponto. Por enquanto, não terá missões a cumprir. Ela precisa definir melhor o que ela quer para ela. Isso quer dizer que ela poderá trabalhar de lá e não tem a necessidade de seguir em missão para ajudar os irmãos encarnados? De início, ela ajudará os que chegam no nível que está com orientações. Ela já tem evolução para isso. Depois, poderá escolher em fazer trabalho juntos com os irmãos encarnados, assim como vocês também poderão, com o tempo, escolher a forma de trabalhar com os irmãos encarnados, para poder passar seus conhecimentos e aprendizado em auxílio aos que necessitam. Isso será um passo mais adiante de onde estão hoje. Agora, meus irmãos, vocês dois terão uma surpresa. Diríamos uma gratificação pelos trabalhos que efetuaram e evoluíram os dois irmãos. Surpresa? Que tipo de surpresa? Calma, Gatiuxa. Vamos até a ala onde reunimos com os mestres e mentores. Eles irão entregar a vocês. O irmão Misael conduz o Pablo e a Gatiuxa até a ala onde já se encontram os mentores do grupo em que fazem parte. Um deles dá início à reunião. Meus irmãos, pelo empenho que tiveram para o resgate de Giulia e Giuliano, o que fizeram foi muito nobre da parte de vocês. Mesmo tendo sido prejudicado pelo Giuliano em 2 passagens de encarnação, não guardaram mágoas ou ódio dele, e não preferiram ficar distante do assunto. Assumiram a responsabilidade de ajudar e foram até a evolução deles. Hoje, eles estão em condições de poderem melhorar pelos próprios atos, não dependendo mais da ajuda de ninguém para atingir mais evolução. Os níveis que irão atingir
dependerá somente dos atos e atitudes deles, e também do livre-arbítrio que a eles é concedido, assim como concedido a todo ser, seja encarnado ou desencarnado. Lhes é concedido uma evolução de grau espiritual e são presenteados com mais estrelas em seu campo áurico. Pablo e Gatiúcha recebem as honrarias dos mentores. Este ato ocorre sempre por mérito dos irmãos espirituais que procuram estar auxiliando e colaborando para a evolução de outros irmãos, sem se preocuparem com o reconhecimento dos outros. Isso também ocorre quando estes irmãos ajudados por irmãos encarnados, em comunicação com o plano espiritual, pedem auxílio e recebem ajuda de algum irmão do plano espiritual através da fé, da prece ou pedidos de qualquer forma, desde que solicitado a ajuda de luz. Continua no segundo capítulo da fase 3. Até lá!